Deus seja louvado, amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, da Congregação Cristã Apostólica. Esse culto nós iniciaremos ele em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, amados irmãos, vamos começar o santo culto cantando o hino 69, hino 69. No inário cântico, inário livro de louvores da Congregação Cristã Apostólica.
Nesta mesma comunhão, vamos cantar o hino 52.
Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, nesta comunhão iremos aos pés do Senhor. Iremos orar pela necessidade de toda a igreja, que estejamos todos numa íntima comunhão com o Senhor, para que possamos, irmãos, alcançar a graça de o Senhor receber a nossa oração nos céus. Então, em comunhão, busquemos a face de Deus com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo, poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos mais uma vez, Senhor, aos teus pés, para te agradecer, para te render graças, pela grande sorte, Senhor, que coube a nós de sermos chamados teus filhos, herdeiros das tuas promessas nos céus. Ó Pai de misericórdia, graças te damos, porque mais uma vez pudermos contemplar a luz do sol, mais uma vez, Senhor, pudermos abraçar as nossas famílias, pudermos, Senhor eterno, sair das nossas casas para ganhar o nosso pão. E se há, Senhor, entre nós algum irmão, alguma irmã que não teve a graça de alguma destas coisas que já te falamos, te agradecemos, Senhor, conforta os corações e prepara na multidão da tua misericórdia também. Ó Deus de piedade santo, nós te somos gratos pelos teus favores, pelas tuas misericórdias, porque tu tens cuidado de nós, Senhor. Ainda que tenhamos andado por caminhos, Senhor eterno, de muita provação, a tua mão tem nos alcançado e a tua misericórdia tem se renovado nas nossas vidas todas as manhãs. Ó Deus de piedade santo, mas se ainda assim temos faltado na tua presença, nós queremos te pedir por essa oração. Não nos julgue, Senhor, com o peso da tua mão, nem com a justiça que emana de ti, mas que possa mais uma vez nos perdoar pela tua santa, bendita, infinita misericórdia, Senhor. Ó Deus de piedade santo, queira estar conosco no decorrer desse culto, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, às famílias, às pessoas que nos acompanham, Senhor. Queira, por misericórdia, abençoar o caminho de cada um, desde quem produz o culto, para quem recebe, abençoa, guarda, Senhor, e permita que possamos estar sempre nos teus caminhos, louvando e bendizendo o teu santo nome de Pai. Quanto de nós, Senhor, temos causas difíceis que já foram depositadas nos teus pés. Quantos de nós, Senhor, estamos lutando com enfermidades incuráveis? Quantos de nós, Senhor, temos causas impossíveis? Quantas, Senhor, de nós estamos, Senhor eterno, trabalhando todos os dias sem saber o que será o nosso amanhã? Quantos de nós saímos das nossas casas ou nem das nossas casas tivemos forças de sair pensando no mal, pensando, Senhor eterno, nas coisas que haverão de acontecer, com a nossa mente destruindo os nossos sonhos, com as nossas mentes, Senhor eterno, recebendo tudo o que não provém de Ti. Senhor, por esta oração, repreenda os maus pensamentos do Teu povo pelo amor do Teu santo nome. Senhor, toma nas Tuas mãos os pedidos que o Teu povo tem feito menção. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas enfermidades, as nossas causas impossíveis. Senhor, toma nas Tuas mãos a união dos nossos lares. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a reconciliação entre pais e filhos, pelo amor do Teu santo nome. Queira ser no nosso meio, Senhor, operando favores e maravilhas. Muda, Senhor, a nossa mente. Muda, Senhor, os nossos sentimentos. Renova em nós os Teus favores. Permita que possamos, Senhor, dormir e acordar diferente, porque Tu tem nos modificado para poder nos preparar ao caminho da Tua benção e ao final da nossa jornada, que possamos alcançar o trono da Tua glória. Senhor, queira ser conosco, o que nos falta, completa pelo amor do Teu santo nome. Se alguma coisa que está em nós que não Te agrada, Senhor eterno, tira do nosso meio, tira do nosso coração e da nossa mente, pelo amor do Teu santo nome. Quantos conflitos gerados, Senhor eterno, por uma desilusão, por uma palavra mal falada,
por alguma coisa que esperávamos de alguém e a outra pessoa nem ao certo sabe o que seria. Senhor, coloca paz e entendimento sobre os nossos irmãos, irmãs, sobre nós que estamos na produção desse culto, sobre o Senhor eterno dentro da nossa mente e no nosso coração. Quer estar conosco, Senhor, no decorrer desse culto e na multidão da tua misericórdia. Manda mais uma vez um passo da tua santa, bendita e poderosa palavra. Fica conosco, confiamos somente em ti, Senhor. Esteja conosco na multidão da tua misericórdia. É o que te pedimos, te agradecemos, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Bem amados irmãos, nós temos estado juntos todo esse tempo, desde o início da pandemia. As notícias que vêm de fora do Brasil parece que são de renovação das quarentenas. Que Deus nos livre e nos guarde. Mas pedimos oração a todos os irmãos para que a Congregação Cristã Apostólica possa se guiar por Deus na condução e na continuidade destes cultos. Temos prazer, irmãos, de celebrar os cultos online. Temos prazer e sentimos-nos confirmados por Deus para levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, porque essa é a missão que nós temos, que foi determinada pelo próprio Senhor Jesus a todos os seus discípulos, todos aqueles que o seguiam. Mas, irmãos, precisamos estar sempre guiados e confiados e confirmados em oração e também pela palavra. Então peço a oração dos irmãos para que possamos orar um pelos outros e o Senhor vá nos dando guia para como melhor fazer a vontade dele na terra também. Os cultos continuam todos os dias às 20 horas. Também às terças-feiras às 14, ao sábado às 10 e aos domingos às 10 horas da manhã também. Então, irmãos, esteja conosco, compartilhe, comente em particular alguma coisa que você não tem entendido. Se alguém entrar nos nossos grupos de transmissão, que for de outra igreja, não se sintam enganados e nem que nossa intenção seja enganar alguém ou levar alguém a uma informação desencontrada. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica, temos a nossa igreja constituída e estamos trabalhando na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Se não for do agrado, que possamos ter comunhão um com os outros. Tá bem assim? Também, irmãos, convidamos a quem for possível que participe dos nossos cultos presenciais, seja onde você estiver, no Brasil ou fora dele. Pode ser que tenha uma igreja da Cristã Apostólica próximo da tua casa. Havendo comunhão, boa coisa é estar congregando junto à nossa irmandade. E se você está num lugar distante, um lugar que não tem igreja, comece você um culto na tua casa. Não precise ficar somente nos cultos online. Faça um culto com a tua família, convide os teus vizinhos. Nós, irmãos, precisamos evitar em concentração de poder. Só pode quando aquela igreja, quando aquele pastor, quando aquele ancião. Não, você tem o Espírito Santo em você. Se não tem igreja perto da tua casa, que a sua família não seja desabrigada, que você possa ser, que você possa fazer, que você possa atender os cultos para os teus amigos, para os teus vizinhos, para os teus familiares. Oxalá, você agindo dessa maneira, começa às vezes devagarzinho, mas o Senhor vai prosperando, vai abençoando e amanhã você pode estar presidindo sobre uma grande congregação. Este é o conselho que o Senhor tem para nós. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Para guardar a palavra, irmãos, vamos cantar o hino 15, 5.
Glória ao Senhor. Glória ao Criador. Vamos ler, irmãos, onde o Senhor tem nos mostrado, tem nos despertado. No Evangelho segundo nos relata João. Livro do Evangelho segundo João, capítulo 10. A respeito das pessoas, dos irmãos que nos acompanham, têm comunhão conosco e que não têm uma igreja para se congregar. Nós falamos com muita liberdade para que você faça um culto na tua casa, porque é assim que a igreja prospera. O templo é um salão de reunião onde os irmãos se juntam, se congregam, mas as casas são núcleos onde deve ser trabalhada a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós falamos com muita liberdade, em que pese você pode estar assistindo a Congregação Cristã Apostólica, mas você é de outra igreja. Mas faça, conforme o teu costume, um culto na tua casa. Pegue, se você tem comunhão com a Cristã Apostólica, convide a tua família, assista ao culto online junto deles e depois comente a palavra que foi pregada, até que você tenha condição de você mesmo atender um culto. Enquanto você não se sente firme para atender o culto, ou você tem alguma forma de incerteza, de insegurança, só a prática, só a continuidade do trabalho é que você perderá essa incerteza, essa fragilidade. Mas não deixa que uma promessa que tenha da tua vida não se cumpra por essa restrição. Comece, faça culto com a tua família, faça culto com os teus vizinhos. Mas eu não sou da Cristã Apostólica. Faça o culto da igreja que você conhece, mas comece, não fique esperando. Às vezes tem pessoas que moram muito longe, em outros países, em outras regiões longínquas, que não têm disponibilidade de culto próximo da tua casa. Às vezes você tem alguém do grupo de risco do Covid na tua casa, ou você tem alguém com alguma necessidade especial que não dá para sair. Faça culto, é tempo de adorarmos ao Senhor. Faça dessa maneira. Não tem franqueza? Assista um culto, depois comente, até que você sinta condição em você mesmo e você passe a mensagem, cante louvores, remoa a palavra que você ouviu no culto anterior, ou faça oração, grupos de oração para orar pelas necessidades da tua casa. Abençoe o teu lar, abençoe a tua família. Não faça cultos para julgar, o julgamento vem de Deus. Faça culto para unir, abençoar, pedindo que o Senhor prospere os teus caminhos. Não é pecado você fazer isso. Fazendo dessa maneira, estaremos buscando agradar ao Senhor, irmãos. E se você quer fazer uma reunião na tua casa com os costumes, os hinos, a liturgia da Cristã Apostólica, entre em contato conosco. Podemos disponibilizar material para você, o Inários. Não temos lucro nisso, é disponibilizado sempre a preço de custo. Não é isso, irmão Bruno? O QR Code está aqui para você fazer contato com a nossa administração. E que o Senhor possa abençoar o teu caminho. É tempo das promessas se cumprirem. Comece agora, comece hoje, que da sua casa possa gerar uma grande igreja. Vamos ler com a ajuda de Deus, Evangelho segundo João, capítulo 10. Lemos com a ajuda de Deus, amém. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes desta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Irmãos, passagem muito conhecida dessa parábola. Não é uma parábola, porque é uma verdade que o Senhor Jesus narrou, passou, transmitiu, apregou aos seus discípulos, narrando a vida como ela é. Segundo relatos que eu ouvi de um irmão de uma outra igreja, até esse relato eu ouvi em outro país. Segundo a orientação desse irmão, amados, as ovelhas, os pastores de ovelhas se encontram e juntam-se milhares de ovelhas. E elas são todas muito parecidas. E elas se misturam entre si. Só que a audição da ovelha, ela é muito sensível. E quando eles terminam o encontro, que aqueles homens vão se separar, eles dão um grito e os rebanhos se separam. Porque a ovelha, ela sabe distinguir o pastor dela, aquele que guia ela. Ela confia só naquela voz. E aqui o Senhor Jesus nos trouxe esta passagem aos discípulos e hoje se faz presente no meio de nós este assunto. Porque, irmãos, quantos de nós vivemos a nossa vida, constituímos as nossas famílias e por algum tempo nos afastamos, por algum tempo ficamos dispersos. Parece que a nossa vida não faz muito sentido ir à igreja, porque as brigas diárias eu consigo conviver com elas. E a gente começa a esfriar. A gente começa a já não ter mais prazer em sair da nossa casa e irmos para a igreja. Mas, irmãos, ovelha é ovelha. Há tempos que você sente o chamado. Você ouve, você sente no teu coração, você se desperta, você entra e o pastor está lá para te receber. Hoje a palavra do Senhor, irmãos, vem falando com alguma ovelha, se não com todos nós, que o Senhor Jesus é o teu pastor. O Senhor Jesus, Ele deu a própria vida por você, por mim, pelos nossos. E o Senhor Jesus, amados irmãos, irmãs, Ele não é um Deus punitivo, Ele quer abençoar. Está escrito no verso que lemos,
que Ele é o bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas, como assim o Senhor o fez. E o Senhor não veio para roubar, matar, destruir, afastar, condenar. O Senhor veio para dar-nos vida e que a tenhamos com abundância. Então, qual é a tua preocupação, meu irmão? Qual é a tua preocupação, minha irmã? Qual a tua preocupação com a tua família, com os teus filhos, com os teus netos, com os teus pais, os teus avós, pelo teu emprego, pela tua empresa, dos dias difíceis que você atravessa? Qual é a tua preocupação? Você não segue ao bom pastor? Você não segue ao Deus que fez os céus e a terra? Será que algum dia na tua existência Deus deixou de zelar pela palavra dele na tua vida? Nós, por diversas vezes, não zelamos o nosso compromisso com o nosso Deus. Nós erramos, nós cometemos pecados em pensamento e por obras, mas o Senhor não muda as promessas dele sobre nós. Então, essa palavra que o Senhor nos manda hoje é uma palavra que vem para te trazer paz. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua aflição, qual a tua enfermidade, mas o Senhor é conhecedor. E a palavra que Ele nos manda hoje é para te despertar novamente. É para Ele chamar você, que você possa entender que ainda que você tenha ido longe, mas o pastor está te chamando. Volta, irmão. Volta, irmã. Volta aos caminhos do Senhor. O Senhor tem planos de bênçãos, de misericórdias, de renovos, de saúde para os teus. Por que é que o teu pé se afastou por tanto tempo? A vida te levou a se afastar do caminho do Senhor? A vida é um ponto na eternidade, irmão. A nossa vida é um ponto na eternidade, minha irmã. Nós estamos aqui de passagem. Estejamos juntos do nosso Deus. Moraremos com Ele junto pela eternidade. Enquanto vivermos, Ele quer te abençoar. Ele quer que estejamos buscando comunhão com Ele. A nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios, o nosso emprego, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos velhinhos e as nossas crianças, está tudo na mão do bom pastor. Irmão, você tem um mal no coração, eu tenho maldade no meu coração, mas o Senhor Jesus, Ele não quer te julgar com maldade, Ele quer te abraçar com carinho e com amor. Nos reunamos para louvar, para glorificar e para adorar ao Senhor. Esteja junto da tua família. Você se junta para fazer festas. Às vezes você se exalta no álcool, ou em algum tipo de droga, ou em algum tipo de sentimento. Hoje o Senhor fala: afasta de ti alguma coisa que não me agrada e se ajunte para me adorar. Eu quero fazer obra no meio de ti. Eu quero fazer obra no meio dos teus parentes, da tua família. Irmãos, quando o Senhor abençoa uma família, o Senhor faz com que aquela família prospere, os que estão ao lado dela prosperem, os que estão no mesmo bairro prosperam, os que estão na mesma cidade, todos são atingidos pelas bênçãos, pelos favores do Senhor. E tem alguém que o Senhor muito ama, que o Senhor está te despertando. Volta, volta. Perdoados estão os teus pecados. Coloca-te no caminho de retidão, no caminho de agradar ao Senhor, buscar agradar ao Senhor em todo tempo. O Senhor não olhará
pelo mal que fez as tuas mãos, mas o Senhor é zeloso para cumprir as promessas que Ele já tem te feito no passado, faz no presente, cumpre e cumprirá no futuro. E ao final da tua jornada, não será um dia de tristeza, não será um dia de derrota, será um dia onde todos se ajuntarão e louvarão pelo testemunho que tu deste enquanto viveste. Passarão os anos, passarão gerações, mas os favores do Senhor serão lembrados pelo que aconteceu e acontecerá na tua vida. Esta é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos, irmãos, agradecer a esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, aleluia, eterno Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa. Mais uma vez cantamos hinos, Senhor, em comunhão tão gostosa na tua presença. Senhor, permita que os teus filhos, os nossos irmãos, irmãs, tenham recebido esta comunhão também, onde eles estiverem. E permita que a comunhão deste culto, Senhor eterno, trabalhe nas nossas vidas, na multidão da tua misericórdia. Graças te damos pela oração que tu tens nos dado, que temos certeza alcançou o trono da tua glória. Te somos gratos pelos conselhos. Graças te damos maiormente pela tua santa e bendita palavra. Ó Senhor, como é bom estar na tua presença. Hoje, Senhor, tu tens nos lembrado que tu és o nosso pastor, e o pastor cuida das ovelhas, e o pastor zela pelas tuas ovelhas, e as ovelhas conhecem a tua voz. Permita que possamos, Senhor, seja em que tempo for que esse culto for transmitido ou retransmitido, que possamos, Senhor, nos despertar para sentir o teu chamado sobre as nossas vidas. Senhor, que a nossa vida seja uma vida dedicada a te servir, que a vida da nossa família seja uma vida dedicada a te servir com graça, com adoração, com alegria de viver, porque estamos na tua presença, Senhor. Nos abençoe, guarde, conforte e coloca-nos no caminho da tua benção. Graças te damos por tudo, Senhor. Não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, o que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar em comunhão o hino 9.
Glória a Deus. Hoje o Senhor fez um convite, hoje o Senhor despertou alguém. Que a nossa boca se abra para louvar e para glorificar ao nosso Deus. Que sejamos tardios em reclamar de alguma coisa. Reclamar da igreja que é longe, reclamar de quem atende, reclamar de liturgia, seja o que for. O Senhor não quer reclamar. O Senhor precisa que trabalhemos na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Seja você um divulgador dessa tão maravilhosa mensagem. Seja você um grande povo, seja você um grande líder de uma nação que professa a fé em Jesus Cristo. E que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.